Olá, meu nome é Ariadne e eu tô aqui para compartilhar com vocês uma experiência com Deus quando eu estava fazendo tratamento de câncer, né? Em 2025 eu tive um câncer de mama e o meu emocional ficou extremamente, gente, mas extremamente abalado. Quem convive comigo, meus amigos próximos, pôde contemplar isso. É um testemunho muito grande, mas hoje eu quero compartilhar um trechinho. Eu me sentia muito incapaz, eu me sentia muito pecadora, eu me sentia como se eu não tivesse tendo a fé. Por quê? A fé que Deus faz impossível. Que a gente às vezes, a gente não, tem que responder por mim, né? Eu via tantas pessoas dizendo, seja forte. E realmente tem gente que tem esse diagnóstico e consegue manter sua força no Senhor. E eu chorava muito. Gente, vocês não têm noção. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito, mas muito medo. Eu chorava muito. Sempre gostei de ir para as orações, passei a ir mais ainda, né? Que a luta tende a gente fazer isso. E eu falava, Deus, perdoa minha incredulidade, não desiste de mim. Senhor, me ajuda. E ali eu me sentindo dessa forma, mas eu nunca deixei de falar para Deus a verdade dos que eu sentia. E num desses momentos do tratamento, Deus foi me tratando de várias outras coisas também, que eu vou contar para vocês mais para frente. Mas nessa parte, que para mim deixava as minhas emoções ainda como um carrossel, hora lá em cima, hora lá embaixo. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Parecia que a tristeza era uma companhia, a dúvida, a insegurança. Deus já tinha falado comigo que eu não iria vir a falecer. E eu não conseguia tirar aquele medo, sabe? E eu me sentia, como eu já falei aqui, tô sendo até meio repetitiva, redundante nas palavras, mas ainda assim eu sentia medo, e bastante. Mas quando foi no dia da cirurgia, que eu me operei no dia 16 de abril de 2025, eu tava com o roupão na sala que antecede a sala cirúrgica, né? No pré-operatório. E ali eu orando, pedindo a Deus todo dia, toda hora por misericórdia. Deus falou ao meu coração, minutos antes de eu entrar na sala de cirurgia. E foi algo que eu quero que, se você tá passando, não só que não é só, vamos botar uma entre aspas, você que tá passando por um diagnóstico assim difícil, porque existem várias doenças difíceis. Se você estiver passando por um momento muito difícil, lembre-se de uma coisa, seja sincero para Deus. Fale a verdade. No livro de Jó, eu estou lendo o livro de Jó atualmente, Jó, ele se derramava nas suas emoções para Deus. E tem uma parte em que está escrito na Bíblia que diz em que nada Jó pecou. O que mais Deus quer é que a gente reconheça quem somos, né, a realidade, e apresente a Ele. E aí, era isso que eu estava fazendo. Eu falei, graças a Deus, eu nunca fiz uma oração hipócrita, vamos tirar isso de letra e tal. Não, pelo contrário, Senhor, tem misericórdia, tá difícil, hoje eu não consigo dormir, era pesadelo, enfim. E ali, como eu falei, minutos antes de eu entrar na cirurgia, eu falando isso para Deus, Senhor, eu vejo tantas pregações, tantas coisas, que a gente tem que ser forte, né? E a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. E quando, se não me engano, está no livro de Oséias, diga ao fraco, eu sou forte, esse eu está em letra maiúscula, e isso é Deus, né? Quando vem maiúsculo, está se referindo ao Senhor.
E eu peguei, e ali orando, falando com Deus, Deus falou comigo, mas falou mesmo. Eu me lembro como se fosse hoje. Deus falou assim: filha, eu nunca te pedi para ser forte, porque eu sou a sua força. O que você precisa fazer é não parar, é continuar, é caminhar. Aquilo tirou um peso das minhas costas, sabe? Eu recebi, aquele fardo pesado saiu e veio o fardo de Jesus Cristo, que é leve. E foi assim libertador. Antes de eu entrar na cirurgia, entrei, eu agradeci tanto a Deus por aquilo, por aquele amor, pelo aquele carinho que Ele tendo ali comigo. E foram, assim, gente, foi, acalentou a minha alma. Eu recebi aquele fardo leve. Quando eu entrei na cirurgia, estava assim preocupada, mas eu já não estava com aquele desespero querendo vir, me sentindo culpada de muitas coisas, enfim, que aos pouquinhos eu vou falando melhor sobre isso, tá? E quando eu entrei na minha cirurgia, tinha três, a equipe de anestesia eram três, tinha médicos, né, o pessoal da enfermagem, perguntou como eu tava, eu falei, não, eu tô nervosa, preocupada, falei de algumas reações que eu tenho, que eu já havia ido pro centro cirúrgico outras vezes e tive sim algumas reações de anestesia, né? Mas eu fui ali em paz. E eu quero dizer para você, não para. Vai chorando, vai. O que a gente não pode é parar. Vai. Porque o restante Deus faz. Deus é que é a nossa força. É Ele que faz tudo. A gente não tem literalmente controle. Então, o que eu quero trazer para você é uma experiência que eu vivi, que talvez você esteja levando um fardo gigantesco nas suas costas e você pode receber esse fardo que Deus tem para sua vida, que é leve. Gente, é leve. Você só precisa ir. Você só precisa ir buscar o Senhor. Você só precisa, no meu caso, que eu estava passando pelo tratamento, ó, vai lá, vai fazer o exame. Você precisa ir para a cirurgia. Você precisa ir para as rádios. Você precisa ir para a igreja. Você precisa estar ali recebendo o apoio. Você não pode se isolar. Então eu só precisava ir. O restante era com Ele, porque Ele que era a minha força. Eu podia chorar. Eu podia me sentir triste. Eu podia isso. E o mais interessante é que Deus ministrou no meu coração e falou assim: quando eu fiz os homens, eu fiz com as emoções. Filha, eu também estou trabalhando nesse momento nas tuas emoções. Gente, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E Romanos 8, até separei aqui na Bíblia. Ó, separei aqui pra gente. Romanos 8, no versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E aí eu vou dizer para vocês, num outro vídeo, as outras coisas que Deus tratou em mim durante esse processo que ainda trata, tá bom? Se deu o direito de chorar, se deu o direito de ficar triste, e se deu o direito de ficar feliz, se deu o direito de ficar alegre, se deu o direito de receber ajuda de seus amigos, porque isso é muito bom. Lembre-se, Deus é a tua força. E é isso que você precisa, e mais nada. E caminhar. Vai para a igreja, vai para as orações. Salmo 37, versículo 7, vou verificar aqui, Salmo 37, muito conhecido. Eu me lembro que até, não sei se ainda existe, tá? Na Brasil, tinha uma empresa que botava esse versículo bem grande do lado de fora, quem passasse de ônibus ou de carro via. Quem mora aqui no Rio e já passou nessa época vai se lembrar. Aqui, ó, Salmo 37, versículo 5. Versículo 5.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É o que a gente precisa fazer. Entrega. Entrega seu choro, entrega sua esperança, entrega seus sonhos. Só não param. Vai. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E se você ficou até o final, curte aí. Manda para alguém que às vezes está passando por um processo de tratamento de câncer. Ainda sou acompanhada ali pelo INCA. Essa semana já vou também estar indo no oncologista. Mas para a glória de Deus eu não tenho mais nada. Mas a gente fica, né, sendo acompanhada. A gente faz a nossa parte. Deus cumpriu tudo aquilo que Ele falou na minha vida. Ainda tem mais coisa para cumprir. E lembre-se, caminhe, você só não precisa parar, tá bom? Um beijo, forte abraço e até o próximo vídeo.